Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Quanto tempo falta para o arrebatamento da igreja? Você já parou para pensar nisso? Muitas pessoas já pararam para pensar nisso, mas a maioria não pensa nisso, porque o que já foi colocado na cabeça delas já impede elas de pensarem isso. A linha pré-tribulacionista, por exemplo, ela é uma linha que faz uma mutilação dos textos da palavra de Deus. E coloca Jesus como se fosse um Deus tão ignorante, um Deus tão estúpido que não sabe o dia do seu próprio casamento. Vocês sabem, né? Como eu já tenho falado muitas vezes no canal, a linha pré-tribulacionista é um câncer e as pessoas precisam se curar dessa linha. O vídeo aqui não é para ficar falando sobre os danos da linha pré-tribulacionista, mas eu tenho que mencionar ela logo de cara. Porque o povo faz uma conta muito inocente nas escrituras, que é que o que Jesus falou e que é muito mal interpretado. Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E aquele dia e hora são duas palavras-chave que você tem que somar com Mateus 24 e 25. Quando você soma essas expressões dia e hora, você vai perceber e entender, sem dúvida, que a igreja estará dentro da grande tribulação. Mateus capítulo 25 não é um capítulo para os que ficaram, é um capítulo que dá continuidade às revelações de Mateus 24. É um capítulo que mostra o que nós temos que fazer para persistir e estar de pé diante do Senhor Jesus, passar pela grande tribulação. E é claro que Mateus 24 e 25 não são os únicos capítulos que nós teremos que estudar para isso. Então, em Mateus 25, a expressão dia e hora também aparece ali. Dia e hora não é outro dia e outra hora de Mateus 24. Obviamente, os pré-tribulacionistas vão separar isso, uma vez que for colocado isso diante deles, porque eles não sabem disso, eles não calculam isso. E uma vez que for colocado, eles vão separar, porque eles separaram dia do Senhor e dia de Cristo. Tipo, o dia do Senhor é um, dia de Cristo é outro. Eles separam isso. Eles separam o arrebatamento em várias fases. Eles separam outras coisas em 2, 3 porções, somente para eles se enganarem com as ilusões de paz e segurança. Porque a mensagem pré-tribulacional é uma mensagem de paz e segurança. Aliás, você pode ser arrebatado a qualquer momento, e isso cura superficialmente a ferida do povo. Como que eu vou desejar o arrebatamento da igreja a qualquer momento? Porque se é a qualquer momento, eu teria que desejar isso o tempo todo. Como que eu vou desejar isso vendo que os meus familiares ainda precisam se arrepender? Ou seja, isso gera hipocrisia, gera egoísmo. Agora, uma vez que você é liberto dessa linha, você começa a ter luz. Luz igual a luz do dia, 8, 9 horas da manhã, 10, 11, até chegar dia pleno. E o que eu vou falar aqui são contas que as pessoas só podem começar a entender depois que se liberta dessa linha. E mesmo dentro da linha pós-tribulacionista, vão ter muitos erros que você vai ter que varrer. Vai ter que varrer mesmo, são erros grotescos dentro da linha pós-tribulacionista. Mas pelo menos você já sabe que passará pela grande tribulação. Você já foi. Esse câncer já saiu do seu corpo. Então isso é bom. Agora presta atenção, quando Jesus disse isso a respeito daquele dia e hora, ninguém saber, é verdade, está escrito do jeito que está escrito. Só que a palavra de Deus não acabou ali. O Senhor Jesus era homem, ele tinha que buscar o Pai nos montes o tempo todo, em jejum e muita oração, para o Pai derramar poder sobre ele, para ele saber algumas coisas, além da capacidade humana, porque o Senhor Jesus era 100% homem, mas nós não podemos falar que ele era 100% Deus. Ele não era o Todo-Poderoso. Quando ele se fez homem, ele abandonou a sua glória e os seus poderes. Ele teve que ir recuperando isso.
para, como homem, fazer a vontade do Pai. Mas como ele buscava muito a Deus nos montes, em oração, o Pai derramava poderes celestiais sobre ele, de maneira que ele poderia saber muitas coisas do futuro, não só porque estava estudando, porque sem estudar ele não iria saber nada. O próprio Senhor Jesus estudava. O escritor de Hebreus disse que ele, como um filho, aprendeu a obediência. Então ele passou todo o processo que um homem passa. Só que o Senhor também abre a visão espiritual. Deixa ele ver e entender coisas. E toda a plenitude do Filho foi restaurada, aquela glória que ele tinha antes, foi restaurado no momento da ressurreição. E aí, quando ele ascendeu aos céus, não tem nada que ele não saiba. Aonde já se viu o homem não saber o dia do seu próprio casamento? Até o homem sabe. Agora olha que interessante. O homem, nem todo homem sabe o dia do seu casamento, porque nem todo homem se casa. E nem todos aqueles que se casam sabem o tempo todo, porque são homens. Eles precisam marcar a data para depois saber. Mas uma vez marcada, ele fica sabendo. E no dia do seu casamento, das bodas, ele não faz velório, ele não enterra pessoas, ele não derrama ira sobre outras porções. No dia das bodas, ele comemora bodas com alegria, com todo mundo. Entendeu? Você entendeu, né? Na linha pré-tribulacionista, não. Nas bodas, o filho abre selo, derrama ira, dá poder para a besta matar o seu próprio povo e se alegra com o resto lá no céu. E deixa os outros lá, que vão receber as bodas, assistir de camarim. Os que não vão passar pelas bodas, mas vão ser salvos, porque Apocalipse 7 diz que milhares de milhares vêm da grande tribulação. Os 144 mil, as duas testemunhas da perspectiva pré-tribulacionista, ficarão sem bodas. Bom, aqui não tem nada de novo. Eu estou repetindo muitas coisas que eu já falei no canal. E sempre vou continuar repetindo isso. Só que o que é interessante para a gente é que nós sabemos que o Filho já sabe o dia e a hora. E ele vai dar esse conhecimento para o seu corpo. Leia depois 1 Tessalonicenses, não, 1 Timóteo, capítulo 6. E lá você vai encontrar Paulo falando que a vinda do Senhor Jesus há de ser revelada por Deus. A vinda há de ser revelada. Não no sentido de que ele apareceu no céu, então foi revelado. Não é nesse sentido. A manifestação dele há de ser revelada. Aí Paulo fala em tempos determinados. Só que tem uma tradução que ela oculta essa parte da gente. Ela inverte ali as palavras e aí dá a entender realmente que o Senhor Jesus aparecendo no céu é a revelação e a vinda está sendo revelada porque ele apareceu. Mas não é isso que Paulo está falando. E o que Paulo está falando ali é baseado nas profecias de Daniel. Primeiro, Paulo não tinha o arrebatamento pré-tribulacional na cabeça. Tanto é que em 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo já disse que a igreja estará na grande tribulação. Está lá escrito, não está escrito grande tribulação, mas você está vendo que ele está falando do povo da besta, do tempo final. E ele disse lá que nós vamos ver, nós os que estivermos vivos, né? Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, antes do 2. Eu falo assim, antes do 2 é meio óbvio, mas parece que o assunto do arrebatamento só começa em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não parece? Mas lê 1. Paulo está falando que a igreja vai ver com seus olhos Jesus se manifestando do céu, com anjos, com poder, com labaredas, com chama de fogo, inclusive são textos que estão em Isaías. E ao mesmo tempo que eles estavam sendo atribulados, e os ímpios atribulando eles, que Paulo não quis falar ali, o Espírito Santo inspirou assim. Mas Paulo poderia explicar, se a gente perguntasse para ele, Paulo poderia explicar, esses daqui são os 10 reis, é a besta. Deus vai inverter. Agora eles vão ser atribulados e a igreja vai receber alívio. A palavra é descanso, porque chegou o tempo do descanso. Ou seja, nesse capítulo,
Paulo já falou claramente que a igreja vai ver o Senhor Jesus vindo do céu, não secretamente. Esse capítulo, e só ele é suficiente para abolir a linha pré. Quebrar esse paradigma. Porque pessoas sofrerão por isso. Muitos pastores serão responsabilizados e penalizados por isso. Porque está escrito na palavra de Deus. Ok, então, uma vez que você soma 2 Tessalonicenses capítulo 1, antes de ler o 2, e você lê, nesse caso que eu estou explicando para vocês, 1 Timóteo capítulo 6, eu não vou ler o texto aqui, porque eu não sei se eu estou com a tradução certa. E o que eu separei aqui para mim, eu deixei uma colinha aqui na frente do celular, o que eu separei para mim, o assunto aqui é outro. Eu estou só construindo um pensamento para vocês verem a lógica de tudo isso. Para a gente ficar esperto, atento. Então, se você soma uma coisa com a outra, você chega num cálculo. Aí você está calculando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. E aí você vai entender que Paulo está falando que a vinda do Senhor Jesus há de ser revelada. Leia o meu comentário fixo. Eu vou pôr isso no comentário fixo para vocês. E lá eu coloco alguns links, alguns agradecimentos, acrescento alguma coisa e é importante que você leia. E às vezes eu pego o meu comentário fixo e posto na comunidade do canal. Tá bom? Então, acréscimo para o vídeo. Então, no meu comentário fixo eu vou pôr essa parte para vocês, de 1 Timóteo capítulo 6. E a ideia que está na mente de Paulo, como nós temos certeza que o filho não é estúpido, o filho, ele é presciente, sabe de tudo, não há nada que o filho não saiba. É impossível o filho estar como todo-poderoso à destra do pai e não saber o dia do seu casamento, não saber o dia e a hora que ele tem que sair do trono. É muita ignorância isso, ainda mais que pela perspectiva do pai e do filho, isso dura só 2 dias. Jesus assentou no trono para depois de 2 dias se levantar. E na palavra de Deus tem textos onde ele se assenta para que o pai coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés, mas o pai mesmo não é sujeito. Tudo vai ser sujeito debaixo dos pés do filho, não só os inimigos, mas os seus amigos também. Tem textos que falam isso, tá? Nós seremos sujeitos debaixo do Senhor Jesus, mas não como inimigos, mas como amigos, porque nós fazemos parte do corpo, nós fazemos parte dos pés que pisam nos inimigos, e tudo vai ser sujeito debaixo dos pés do filho. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 15, exceto o próprio pai, porque o pai é maior. Era na eternidade passada, é agora e vai ser na eternidade futura. Isso está escrito na nossa Bíblia também, mas a religião modifica isso. Jesus é Deus, sempre foi Deus, mas ele não é maior que o pai. Na palavra de Deus fala que ele é menor antes da fundação do mundo, quando cria o mundo e ele está ali trabalhando com Israel, ele e o pai, através do seu espírito. Quando ele se faz carne, aí ele se faz menor até que os anjos. Uma coisa é ele ser menor que o pai, outra coisa é ele se fazer menor que qualquer anjo no céu. E ainda ele se faz menor que todos os apóstolos e que todos os homens. Para o pai elevar ele a um nível tão grande que coloca ele como maior do que tudo, menos o pai. Paulo fala disso em 1 Coríntios 15, em 1 Coríntios 11 ele fala que o pai é o cabeça do filho e o filho já estava ressuscitado. Em Apocalipse, muitas vezes o Senhor Jesus fala, eu tenho um Deus sobre mim, meu Deus. Eu não tenho achado as suas obras retas diante do meu Deus. Tá vendo? Ele é Deus, mas tem um Deus acima dele. Então a religião modifica isso e trava a nossa mente. Aí você se liberta de uma coisa, mas ainda está preso em outra. Agora, o filho, na destra, a destra do pai, só o pai é maior que o filho no trono. Mas não é por isso que o filho é menos presciente, é menos Deus. Não é por isso. Mas o pai é maior.
O pai é maior, mas não vai ocultar a sua revelação do filho, a revelação do seu casamento, do dia da sua vinda. O filho sabe e ele vai passar isso para o seu corpo, para a igreja. E é fácil a gente saber disso. Por que que é fácil? Porque quando começar a última semana, e esse é o assunto do vídeo, que eu vou pôr na parte 2 para vocês, nós vamos saber. O mundo não vai saber, nós vamos saber. E se o Senhor Jesus quis nos revelar assim, quem são esses homens para ir em contra? Quem são eles para falar, não, o Senhor Jesus não sabe e pronto, acabou. Ele não quer saber. Não é que ele não sabe porque não sabe, é ele sabe, mas não quer saber. Gente, é tanta filosofada barata, tanta coisa ridícula, só para no final das contas a pessoa falar, eu tenho paz e segurança, porque eu vou ser arrebatada a qualquer momento. Só por isso. Ou seja, ela distorce tudo e modifica tudo só para ela continuar crendo na ilusão. E no lugar da ilusão, virá grande provação. E quem sabe ela vai estar forte para estar de pé diante do Senhor. Então, o conhecimento que está, o pleno conhecimento que está no Pai, está no Filho e o Filho passará para o seu corpo. Agora, nós não podemos saber ainda quando será o dia e a hora da vinda do Senhor. Ainda não. Dentro da última semana nós vamos saber. E quando chegar na metade da semana, todos irão saber. É contagem regressiva. O Senhor Jesus sempre faz contagem regressiva. Por exemplo, quando chega no 4º milênio, nós sabemos pela revelação da palavra que tem o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio, que é um verdadeiro sábado no mundo de descanso, que também é daí que Paulo fala. Haverá descanso para aqueles que estavam sendo atribulados e tribulação para aqueles que estavam atribulando. Teremos descanso e o Senhor Jesus faz uma contagem, é tipo assim no 3. A partir do 4º milênio, há uma mudança no calendário mundial. Aí começa-se a contar, uma nova contagem de tempo, e o Senhor Jesus já, de antemão, faz um trabalho de 3 dias na Escritura, em vários textos, vários. Um deles, um dos principais, sem dúvida, é Oséias capítulo 6, onde a profecia diz que depois de 2 dias o Senhor nos daria vida e ao 3º dia Ele nos ressuscitará. E o Senhor é muito profundo, falou do 3º dia, do sacrifício do Senhor Jesus, na verdade da sua ressurreição, e a própria ressurreição do Filho já é uma profecia dupla, mostrando que a igreja há de ressuscitar ao 3º dia milenar, profético. Então o Senhor Jesus faz uma contagem, nesse caso não regressiva, mas ele faz uma contagem. Vamos no 3, se prepara para o 3. 1, 2, 3, e no 3 você é arrebatado. Entendeu? Vai nos ser revelado isso. Então, por enquanto, não tem como a gente saber certinho o dia e a hora da sua vinda. Mas agora, qual é então a nossa busca? Porque nós precisamos ter essa vontade de entender, de buscar as coisas relacionadas ao tempo. Nós precisamos ter. Eu tenho isso. Se você não tem, sei lá, tem algum problema com você, porque eu quero saber tudo em relação aos tempos, para saber como me movimentar no mundo. Então, o que eu preciso agora entender é quanto tempo falta para chegar a última semana. Sabendo quanto tempo falta para chegar a última semana, eu já me preparo melhor. Se você não tem noção dos tempos, você anda perdido no mundo. E tem como saber? Tem como saber. Não através de um número exato. Às vezes a pessoa quer saber número, né? Qual é o propósito disso? Falta 5 anos para começar a grande tribulação. Qual é o propósito disso? Se for só isso, não tem propósito. E eu acredito que tem pessoas que vão estar com um entendimento tão profundo, tão alinhado com os céus, que elas vão acertar. Elas não vão ficar chutando todo ano as coisas. Chutando arrebatamento todo ano. Tem gente que perdeu até a vergonha de fazer isso.
Já vai chutando, já vai falando. Vai começar em 2018. Patéticos no YouTube já falavam isso. 2020. Agora vai para 2021. Não, grande tribulação vai começar em 2022. Passaram para 2023. Então isso já virou uma palhaçada entre os patéticos. Você tem que fazer cálculos pela palavra de Deus. Tem que ter sentido, tem que ter propósito. Não é só apenas falar datas e aí, qual é o propósito disso? Falar que você sabe? Ó, eu sei, e aí? Mudou alguma coisa na mente do povo? Fez com que eles fossem atrás das profecias, tivessem mais temor de Deus, buscassem mais a sabedoria? Não. Então é o seguinte, como nós vamos saber para nos localizar no tempo? Essa conta, ela não é fácil de se fazer, porque você precisa saber a linha do tempo das festas, tem outra linha do tempo que são as cabeças da besta, precisa calcular tudo isso, porque as cabeças da besta são linha do tempo. O próprio Senhor está falando isso, na verdade o anjo de Jesus está falando isso em Apocalipse 17. As cabeças da besta é uma linha do tempo. 5 caíram, uma existe, a outra ainda não veio. Quando vier, terá que durar pouco tempo. Revelou o tempo todinho, desde a era do Egito. Então as festas é uma outra linha do tempo. As festas chama também as 70 semanas, já é mais uma linha do tempo. E todas elas podem se alinhar em apenas uma linha. São várias linhas dos tempos, sim, mas todas elas podem se alinhar em uma linha. Por que são várias linhas dos tempos? Porque as cabeças da besta começam a contar através do Egito. As 70 semanas começam a se contar através da Pérsia. As 2.300 tardes e manhãs começam a se contar a partir da Grécia. Os 2 dias proféticos, que são 2.000 anos, começam a se contar a partir de Roma. A última semana, já é mais uma linha do tempo, começa a se contar a partir de um futuro próximo. E todas essas linhas se alinham em uma só. Podem se alinhar em uma só. Mas são várias, entendeu? Por que eu falo isso? Então precisa calcular tudo isso. Para a gente terminar essa reflexão, não precisa falar agora das festas. Precisa você calcular o tempo em que nós estamos. Qual é a cabeça da besta que nós estamos agora? Lembra, as cabeças da besta formam uma linha do tempo. Qual é a cabeça da besta que nós estamos agora? Não há dúvida de que Roma foi a 6ª cabeça. E que o 8º rei é o último reino. Mas tem um 7º. O 7º sempre vai ser o mais importante. Na Bíblia, a 7ª trombeta é o mais importante. O 7º selo é o que revela tudo. Abriu o 7º selo, abriu o livro todo. A 7ª cabeça da besta também é a mais importante. Assim também, como se fôssemos olhar para o livro de Enoque, nós estamos na 7ª semana de Enoque. No final da 7ª, aonde um povo tirado de uma semente santa iria receber um conhecimento, um esclarecimento perfeito, que em algumas outras traduções está conhecimento cétuplo de todas as obras das mãos de Deus. Então sempre os 7 eles vão se alinhando. E nós estamos na 7ª cabeça da besta. E não há dúvida disso. A 7ª cabeça da besta é a ONU. É a ONU, é a OTAN. É o que nós podemos ver no mundo. Não tem como falar que esse mundo todinho, organizado, com cada nação no seu lugar e dali ninguém muda mais, com uma ONU estabelecida, a OTAN, com tudo isso estabelecido, e dizer que isso não faz parte nem da 6ª cabeça e nem do 8º rei. Irmão, seria loucura afirmar isso depois que você recebe o esclarecimento. Por quê? Então quer dizer que a 7ª cabeça da besta, aonde tem os 10 chifres, não é Roma? De novo essa parte. Quer dizer que a 7ª cabeça da besta, que é a ONU, aonde tem toda essa organização,
ela não é a sexta cabeça e não é o oitavo rei. E também não é o sétimo. Como assim? Tem pessoas que acham que a sétima cabeça da besta é Império Otomano. Aí, eu não sei qual é o tipo de estudo que elas tiveram. Mas como que o Império Otomano vai ser a sétima cabeça da besta? Tem 10 reis lá no Império Otomano? Porque os 10 reis são os 10 chifres da besta e os 10 chifres da besta só pode estar em uma só cabeça, que é a sétima. Vai se alinhar lá com os pés da estátua de Nabucodonosor. Então, como assim Império Otomano, gente? E como esse mundo aqui que nós vivemos não está nem na sexta cabeça e nem no oitavo rei? Quer dizer, melhor dizendo, não faz parte da sexta cabeça e nem da sétima? Como assim? Até o oitavo rei, que nós sabemos que é a besta total, e eu já falei muito disso no canal, até o oitavo rei, vocês sabem como é que é formado o oitavo rei, né? O oitavo rei não é formado de 7 cabeças e 10 chifres, de uma maneira que a gente some isso em 17 potências. As cabeças formam uma linha do tempo. Se 5 cabeças caíram lá no tempo de João, e uma existia, que era Roma, a outra ainda viria. Então quer dizer que quando viesse, essa outra é a sétima, quando viesse a sexta cairia. Entendeu? Se hoje a revelação fosse para nós, se o anjo fosse falar mais uma vez para nós, o anjo iria falar, olha, 6 cabeças, 6 caíram, uma existe e o oitavo ainda não veio. Mais um pouquinho adiante, o anjo mudaria a fala, né? Mais um pouquinho adiante o anjo iria falar, 7 cabeças caíram, agora é o oitavo rei, 3 anos e meio. Então as cabeças são linha do tempo. No tempo da sétima cabeça, 6 caíram. Então é uma cabeça que vai estar em vigor. E essa cabeça é a que contém os 10 chifres. Essa é a sétima cabeça. O tempo do oitavo rei, que é chamado de besta, olha que complicado isso que eu vou falar. E não tem como descomplicar agora através de textos. Mas vamos fazer um estudo assim. A sétima cabeça são 10 reis unidos, sem briga uns com os outros. Eles se unem, mas eles não ficam unidos. São países do Ocidente e do Oriente, se unem com um propósito, até que vai se levantar a besta. A palavra besta, no Apocalipse, ela é tanto usada para falar do sistema todo, ou seja, de 10 reis e de todo o sistema unido, besta, mas também é usado para falar de um homem que governa todo o sistema. Não tem como a gente falar que a besta é só para anticristo ou é só para aquele animal de 7 cabeças e 10 chifres, porque é a besta que se levantou do mar. Uma besta tem 7 cabeças, 10 chifres, semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. É chamado de besta, mas tem um governador para ela. Entendeu? A palavra no Apocalipse, você vai ver que ela está sendo aplicada para o anticristo, mas também para o governo todo. Então, a sétima cabeça tem os 10 chifres. Quando tiver para se levantar o oitavo rei, antes daquela contagem do tempo final, ele vai incitar uma briga no mundo. Ele vai fazer Turquia brigar com o Egito. E os países envolventes nisso, os seus aliados, vão entrar nisso. E aí ele vai, de pouco a pouco, assumir o lugar que está preparado para ele. Ele vai tomar conta desses 10 governos. Então um novo império, uma nova potência vai se levantar no mundo. Porque hoje é a ONU. Ela é a potência. Mas nós temos que entender coisas a respeito disso. Se é a ONU, cadê os 10 chifres? Aí você tem que entender como que funciona a ONU. Aí nós temos que pegar exemplos no Império Grego e no Império Romano, exemplos que eu encontrei na palavra, encontrei fuçando, para nós entendermos então de fato que a ONU é a sétima cabeça.
Porque precisa desses exemplos para ficar claro para a gente. Porque uma coisa é fato, não tem como negar que esses países unidos, Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França, as 5 potências da ONU que governam tudo, não tem como negar que isso já faz parte da sétima cabeça. Eles não vão mudar, eles já estão estabelecidos. O que falta é entrar mais 5. Então, quando essa sétima cabeça se formar, ela vai agir por um período de tempo curto, até que o anticristo apareça. E só por a gente pensar nisso, a gente sabe que grande tribulação não pode começar no que vem. A gente sabe que tem um tempo ainda pela frente. E esse tempo que Deus proporcionou é o tempo onde Ele vai dando esse tipo de conhecimento para os seus, para ensinar, para as pessoas terem acesso a tudo. Por isso que nós estamos usando a internet agora. É para esse propósito. A internet é uma arma de guerra. O inimigo usa, Deus também usa. É uma arma de guerra. Quem que criou as armas de guerra? Espada, capacete, escudo. Quem que criou isso? Não foram os anjos de Deus que ensinaram os homens a fazerem isso. Não foram profetas que ensinaram. Quem ensinou os homens a fazerem a espada, armas de guerra e aperfeiçoando isso e aperfeiçoando até chegar ao nosso tempo, né, que agora as armas de guerra são outras, são armas nucleares. Quem incitou isso no mundo foi o espírito do anticristo, foram os anjos caídos. Mas Deus não usa. Deus não deu todos esses artifícios para Israel usar? Como lei, eles tinham que usar, tinham que batalhar. Eles tinham que entender que a batalha, a vitória não viria dessas coisas, mas eles teriam que usar. E Deus mesmo pega a espada, algo que aqui na terra foi criado com o propósito de matar, capacete, couraça, escudo, ele pega isso e usa para a palavra de Deus. Ele transforma uma coisa que foi criado para o mal em coisa boa, em armas espirituais. Daí que sai a armadura de Deus. Por que eu falei disso? Porque a internet também é uma arma. Embora ela foi criada com o propósito do mal e para o mal, porque para nós termos esse mundo moderno, e até mesmo para eu estar falando diante de um olho desse daqui, de uma câmera, e poderia até estar falando ao vivo, o mundo paga um preço, a natureza paga um preço e paga caro. E nós também pagamos um preço. Não somente preço de escravidão, mas o preço de ser agora monitorados. Mas Deus usa essas armas. Entendeu? São armas que Deus está usando. Então tá, o mundo todo conectado. A sétima cabeça da besta já está em vigor. Ela não precisa estar completa para ter iniciado. E esses são os exemplos que nós temos que buscar na Grécia e em Roma, ou seja, na quinta cabeça e na sexta, para você entender a sétima. E entendendo isso, você já faz uma expansão da sua mente. Você já faz uma abertura e começa a ver coisas com mais clareza. Aí você começa a detectar erros de várias doutrinas e você consegue até olhar para elas como seitas, como pessoas que caminham em passos largos para a apostasia. Elas não apostataram ainda, mas elas estão caminhando. E nesse processo, se você tiver essa luz, você consegue tocar uma trombeta por detrás delas e falar: ei, eu caminho, não é nem para a esquerda e nem para a direita. Às vezes elas vão ter que voltar. Aí você vai ter que falar: o caminho é esse. Elas estão indo para a ilusão. Elas estão ouvindo ilusões. Elas escolhem profetas, elas escolhem mestres para falarem para elas as ilusões. Isso está em Isaías 30. Eu usei muito esse texto esses dias e ainda tenho mais um estudo para falar com esse texto.
Porque esse texto se amarra em vários outros, né? Esse texto de Isaías 30 se amarra com Jeremias, com Ezequiel. Então o povo está caminhando para a ilusão. Muitos ainda não apostataram, mas vai chegar um momento em que eles cruzarem a linha, eles caem numa areia movediça. E você sabe, né? Para você tirar uma pessoa da areia movediça é perigoso. Uma areia movediça, quanto mais a pessoa se move para sair, mais ela afunda. E a linha pré-tribulacionista é uma dessas areias movediças. Ou se você fosse olhar isso através de uma outra analogia, ela é uma arapuca. Ela é um labirinto. Porque ela trava a mente da pessoa em tudo. E aí as pessoas se enganam. Sabe por quê? Porque tem pessoas falando de Deus, da salvação, de Jesus, e só porque pessoas estão falando disso, acha que a linha se tiver errada, é apenas uma inocência humana, falta um pouquinho de conhecimento, quando não é. Podem ser ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Não quer dizer que todos são, mas podem ser, podem se tornar. A linha de fato é doutrina de homem, e quando é coisa de homem, o final disso pode ser perdição, porque não é de Deus. Precisa ter inteligência para julgar essas coisas, né? Assim como eu fiz a comparação da gente usar a tecnologia, os olhos da câmera, que parecem olhos de homem, mas não são, isso são os olhos da besta na Terra. Nós usamos a tecnologia enquanto nós temos tempo para anunciar. Já que você ganha tempo agora na sua mente, expandiu, você usa então a tecnologia, mas ela não é coisa do bem. Não é aqui e nem será no milênio, porque no milênio não haverá tecnologia. Não essa daqui. Postes, fiação, não nisso daqui. Pode haver outras tecnologias, que algumas delas, Deus, eu estou usando o termo tecnologia, mas não quer dizer que é a mesma ciência desse mundo aqui. O termo tecnologia é só para falar de coisas avançadas. E o Senhor já mostra na palavra de Deus algumas tecnologias do milênio que são infinitamente superiores a essas. Primeiro porque ela liberta a natureza, ela liberta os filhos de Deus, ela liberta tudo. Olha o que a tecnologia faz. Tá vendo? O que você vê? Você vê uma cidade com postes, fios. Isso daqui é uma prisão para a natureza e para a gente também. Mas olha só, ainda que tem toda essa prisão, se você olhar com olhos espirituais você pode ver isso, você vai ver que tem árvores. Tem um céu aberto ainda, um céu bonito, mas tem árvores, tá vendo? Tem gramado. Mas se você olhar com mais atenção, você vai perceber que essa natureza está presa. Ela está presa com muros, com casas, cercadas de fio. Tudo que faz matar essa natureza. E olha que por aqui deve ser 4G. Se for 5G, essas árvores começam a morrer, passarinhos começam a morrer. Olha aí, o tamanho dessa árvore. Ela é enorme, ela é densa. Parece até uma menorá, né? Olha o tamanho dessa árvore. Mas está presa. Por isso que quando você vai num parquinho, você vê a natureza mais aberta, mais livre. Ela ainda vai estar presa, porque se você olhar do alto, você vai ver que aquele parque está rodeado de cidades. Mas a natureza já está mais livre. E só pelo fato da natureza estar mais livre, lá dentro do parque você se sente mais livre, mais conectado com a natureza e com Deus. E como é bonito a beleza da criação de Deus. Ainda que todas essas árvores, e gramado, e folhas, e flores estão presas numa prisão, porque você pode olhar isso como uma prisão, ainda assim elas conseguem trazer uma beleza. Assim vai ser o povo de Deus. Mesmo eles estando presos, cativos, por causa do Espírito que estará neles e da palavra de poder que eles terão, eles ainda conseguem trazer beleza para as coisas. Assim como Paulo e Silas trouxeram beleza para a prisão. Você entendeu?
Com essa mente, você consegue calcular as coisas. Saber, entender a tecnologia e todas essas coisas. Tudo isso faz parte do que eu estou falando. Aí você pode pensar, mas você não falou ainda quanto tempo falta para começar a última semana. Não falei, porque eu não sei quanto tempo falta para começar a última semana. Eu só sei que pelos sinais nós podemos saber que está muito perto, porque nós já temos 5 dos 10 chifres posicionados. Falta só 5. Aí a 7ª cabeça estará completa. Depois disso, ela vai agir por um tempo. E quando a 7ª cabeça estiver completa, o que vai acontecer com o povo de Deus? Se com 5 chifres, se é que você está entendendo isso, né? Senão você vai ter que caçar na sua cabeça o que é a 7ª cabeça da besta. Não é a 6ª, não é o 8º e não é agora. Então o que é esse mundo? É um tempo vácuo na profecia? O que é esse mundo aqui? O que são essas Nações Unidas? ONU e tudo isso que está preparado dessa maneira não é nada. Então você vai ter que caçar, né? Mas se você teve inteligência para entender o que eu estou falando, então já tem 5 reis posicionados, faltam mais 5. Quando esses 5 reis estiverem, esses 5 que faltam, se unir com esses 5 que já tem, você vai ter uma reforma na ONU. E isso daí já vai mostrar que a 7ª cabeça está completa. Ela vai agir por algum tempo, ela vai estabelecer um calendário maléfico e o entendimento dos santos vai estar mais apurado. Isso vai servir de um grande sinal para a gente, dizendo, olha, agora falta muito pouco, agora falta se levantar o anticristo. E eu acredito que quando tiver 10 reis unidos, o anticristo já está vivo na terra. Aí você vai buscar as características dele, porque agora, pode ser que ele esteja vivo agora, mas ele pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Mas eu acredito que o anticristo, a besta, já está viva. Eu não acredito que ele ainda vai nascer. Porque se ele ainda for nascer, eu acredito que até chegar uma idade madura para ele reinar, tem mais 30 anos pela frente, 40, eu acho que é muito tempo. A própria tecnologia não permite o mundo já viver tanto tempo assim. E o mundo todo já estaria estragado de todas as maneiras. Imaginem, irmãos, nesse tempo que a gente vive aqui, desenfreado, vou dar um exemplo que você vai entender na hora. Imagine mais 15 anos pela frente no Instagram. Imagine, agora já tem menina pobre, classe média, rica, rebolando letras, meninas novas, de 10 a 15 anos, rebolando letras pornográficas explícitas junto com os pais. Na internet, daqui 10 anos, elas vão estar nuas. Daqui 20 anos, essas crianças vão estar fazendo filme pornográfico no Instagram livre. Então, isso é uma coisa que Deus não suporta, não vai suportar. Então não falta tanto tempo assim. Agora você conseguiu entender tudo o que eu quero dizer desde o princípio? Que por causa das profecias e de você conhecer as palavras dos profetas, você recebe luz. E agora você consegue entender melhor sobre o tempo. Isso daqui que eu estou falando para vocês, eu estou falando de cabeça, puxando na cabeça, coisas que eu já falei muitas vezes no canal, mas isso daqui vira um estudo com linha do tempo, é um estudo de sequências, afinal, não é apenas um estudo para você receber uma mensagem que vai te fortalecer para essa semana. Não é um culto. Não, é um estudo que vai te deixar atento nos tempos. Aí você tem que arrumar propósito na vida para entender o porquê que você assiste um estudo assim. O que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer com tanta informação? Vai ter que tocar trombeta, né? Então tá, até aqui eu mostrei para vocês que tem como a gente saber quando vai começar a última semana. Ainda não com datas específicas. Mas dá pra gente ter uma estimativa. Dá pra ter.
E aí, por essa estimativa, você já fica mais preparado. Uma coisa é certeza, 5 reis vão se levantar, vão se unir com aqueles 5. E depois disso vai ter uma contenda, vai ter uma briga que o anticristo vai incitar. Se tudo isso que eu estiver falando aqui não estiver certo, eu acho impossível, né? Tudo não está certo. Mas se alguma coisa tiver que ser ajustada, é algo que não vai alterar tanto assim o nosso entendimento. Sempre eu estou ajustando uma coisa ou outra. Porque não tem como você acertar tudo o tempo todo. Mas não tem como mudar, modificar tudo isso que eu estou falando. E aí nós vamos ajustando, nós vamos conhecendo os tempos. Para entender sobre os tempos. Para entender, quando você lê o Apocalipse, você ter vontade de estudar o Apocalipse. Porque é chato você ler um livro que você não entende. Então você vai passar a ler e vai entender, vai passar a fazer cálculos, a passar a fazer contas. E isso para mim, isso é a minha vida, é a alegria que eu tenho a fazer isso. E aí eu percebo que quanto mais eu olho para o Apocalipse e vou fazer as contas, mais eu sou direcionado para os profetas. E aí, quando Deus te direciona muitas vezes para vários profetas, não é apenas para você pegar aquela frase e comparar, porque Deus trabalha assim, né, com frase. Não é para você falar que aquela frase está em Jeremias 51. Aí eu vou lá, olho ali Jeremias 51, leio só aquele contexto ali, olhe lá e vou identificando. Não é só para isso, é para você ler o profeta mesmo. É para você ler o contexto. Porque às vezes você identifica a frase. Por exemplo, a queda da Grande Babilônia te leva várias vezes para Jeremias 51. E para vários pontos, não só de Jeremias, mas de outros profetas. Aí quando você apenas identifica a frase, você não encontra a revelação. Mas quando você lê o contexto, aí a revelação aparece. A frase é para você identificar o caminho, é uma sinalização. Tipo, a seta é Jeremias 51. Aí lá em Jeremias 51, você tem a localização. Agora você tem que entender o que aquilo está falando. E o Apocalipse todo trabalha assim. Por isso que muitas pessoas ainda não sabem o que são 2 testemunhas, os 2 profetas do Apocalipse. Muitas pessoas acham que aquilo é literal, do jeito que está sendo falado ali, é para você ler daquele jeito e não procurar uma revelação superior, porque já está escrito que são 2 profetas. Ou seja, na mente deles, 2 testemunhas, o assunto das 2 testemunhas, começou praticamente em Apocalipse 11. Deus só fez uma alusão para Moisés e para Elias, para mostrar que esses 2 homens vão voltar e vão lançar fogo da boca e vão fazer aquelas coisas ali, e você não tem que gastar muita inteligência para ficar querendo entender nada, porque o assunto já começou ali em Apocalipse 11, é literal, tudo literal. E isso é um grande engano, porque o assunto de 2 testemunhas, esse assunto já está desde o livro da lei, é falado pelos profetas. Deus não chama só Moisés e Elias de 2 testemunhas. Deus chama as 2 casas de Israel de 2 testemunhas. No Novo Testamento, Jesus chama judeus de testemunhas e depois os gentios. Aí você já tem pontos para ligar. E o Senhor, já querendo nos indicar isso, ele já começa a falar a profecia do Apocalipse 11 com um santuário. Um santuário que ali não é santuário literal. Impossível de ser. E qual é a leitura que os pré-tribulacionistas têm do Apocalipse 11? Que aquele é o 3º templo que agora vai ser construído e o anticristo vai profanar, vai se assentar no santuário de Deus, achando que se algo for construído lá em Jerusalém, que é uma abominação aos olhos de Jesus, aquilo vai ser chamado de santuário de Deus. Você está vendo o grande engano e o grande erro dessa linha? Mas Paulo falou que o anticristo vai se assentar sobre o santuário de Deus.
Se Paulo pelo menos falasse, e o anticristo se assentará num santuário que será chamado Santuário de Deus, porque foi construído pelos homens, por mãos impuras, e isso foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Então não tem como Deus aceitar mais algum templo. Se Paulo falasse isso, eu poderia até suspeitar que o anticristo iria profanar um templo. Mas foi o próprio Paulo, no Novo Testamento, em vários pontos, em vários lugares, 1 Coríntios, 2 Coríntios, que diz que o santuário de Deus é o homem. Entendeu? Então a profecia aí é muito mais profunda. Eu acho que para os pré-tribulacionistas chegarem nessa profundidade e nadar num rio de 4.000 côvados, eles primeiro têm que tirar, sei lá, o tênis do pé e começar a andar pelo menos na areia do mar, para molhar as pontas dos dedos e começar a andar os seus primeiros 1.000 côvados, para depois eles entenderem de escatologia, porque é muito feio e é muito sem sentido o que eles fazem com a profecia, com a palavra de Deus. Tá certo, irmãos? Então esse daqui foi o vídeo 1, ele ficou grande porque eu estendi ele com um monte de exemplos e com um monte de coisas, porque eu falei livremente, eu não tô com um roteiro e falei livremente. E eu nem usei o meu papelzinho que tá aqui, ó, quase saindo com o vento. No meu papelzinho eu anotei Jeremias 29, Jeremias capítulo 6, Jeremias capítulo 8 e um ponto em Jeremias capítulo 7. Para nós falarmos sobre a cabeça da besta e sobre coisas desse mundo aqui, tá bom? Eu vou gravar a continuação desse estudo aqui amanhã. Assim, falando livremente, só que aí eu vou ter texto para ler. Vou ler no celular aqui para vocês e nós vamos meditando sobre tudo isso. Então esse é o vídeo 1, tá? O vídeo 2 vou continuar com esse texto aqui. E se precisar de fazer um vídeo número 3, aí eu faço para falar sobre a sétima cabeça com mais clareza. Porque esse é um assunto muito complicado. Esse é um assunto aonde chama muitos outros assuntos. Então tem que estar muito esperto para você não ficar indo para vários pontos. Entendeu? Então esse eu quis fazer assim, dessa maneira. Mas acredito que valeu a pena, né? Deu para compreender, né, os exemplos que eu dei. É bom para refletir. Tá? Então tá, vou parar por aqui agora. Deixa os comentários, me fala aí o que você conseguiu entender. O que ficou de dúvida, fala que também eu pego as dúvidas e posso esclarecer já no próximo vídeo pensando nas dúvidas. Tá bom? Então tá, fiquem na paz então, irmãos. Deus abençoe.